Bom, então, agora sim, hoje nós vamos falar da legislação profissional e responsabilidade técnica. Até para que vocês consigam entender um pouco daquilo que foi disponibilizado na aula passada, referente aos temas que vocês vão ter que fazer o resumo, é importante estar ciente de leis, pareceres, resoluções, né? O que significa isso efetivamente dentro dessa prática profissional. Então, aqui, né, nós temos as diretrizes aí, de acordo com o que nós nos pautamos para nosso exercício profissional. Então, já considerando aí, né, a questão do CRN, do CFN, e também como aplicar, né, essas leis, essas diretrizes, esses pareceres. Então, nós já vamos pensar lá no CFN, né? Então, considerando aí a lei, que ela é uma regra necessária ou obrigatória, ato de autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda. Então, pensando na lei que regulamenta a nossa profissão, eu vou colocar aqui no chat, para ir ficando mais fácil aí a ilustração, né? Nós temos a lei número, olha lá, lei número 8234, datado de 1991, que regulamenta a profissão de nutricionista. Então, é onde tudo começa, né? Então, a lei aí 8234. Tem uma outra lei também que eu gosto muito de passar para vocês, que é a lei que fala sobre prestação de serviços de saúde aos usuários. Então, é a lei, olha, número 14.413, que refere-se à prestação de serviços aos usuários. Essa lei, especialmente, ela refere sobre o cuidado, né, que esse profissional de saúde, ele tem que ter na hora que ele for se dirigir a palavra ao seu paciente. Então, por exemplo, ali está dizendo, depois vocês deem uma entrada, né, nessa lei para poder entender um pouquinho mais, mas ele fala em relação a como você deve chamar o paciente, né? Então, não chamar pelo número, e sim pelo nome esse paciente. Na hora que você vai dirigir a palavra a ele, olhar nos olhos dele, né? Porque a gente sabe que tem alguns profissionais da área da saúde que jamais poderiam ser profissionais da área da saúde, porque nem sequer se dirigem o olhar para o paciente. Então, se você quer que ele tenha adesão àquilo que você está falando, você tem que, primeiramente, né, chamá-lo pelo nome, se dirigir a ele olhando nos olhos dele, que até é uma forma da gente começar a estabelecer vínculo com esse paciente, né? Em relação à letra também que você vai colocar ali na sua prescrição dietoterápica, então você precisa que seja legível, né, essa letra. Em relação à abordagem, por exemplo, antropométrica, então você tem que explicar para o paciente o que é aquele aparelho adipômetro, como é que você vai fazer a avaliação nesse paciente, né? Então, precisou estabelecer, parece até um absurdo, né, nós falarmos dessa forma, ter uma lei que regulamente isso, mas precisou, né, ter uma lei para que as pessoas relacionadas aí a essa atribuição, elas pudessem se dirigir aos pacientes como seres humanos, aqueles que realmente eles estão ali porque eles estão precisando de um apoio, de uma necessidade nutricional, né,
partir do momento que você se dispõe a estar na área da saúde, você tem que fazer por onde, e uma das formas é essa, chama pelo nome, coloca o seu nome num crachá, né, porque a pessoa, você às vezes se apresenta, mas se você não tem um crachá identificando qual é a sua função e qual o seu nome, muitas vezes o paciente pode achar até que você não tem a ver com aquela atribuição na qual você está prestando aquele serviço. Então, tem que ter um nome legível do profissional, o que ele faz, né? É o médico, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, enfim. Então, é importante, né, que se tenha realmente aí todos esses cuidados. E essa lei, ela vem justamente para que possa ser cumprida, né, da melhor forma possível. Então, uma prestação de serviço aos usuários aí dos sistemas de saúde, tá? Em relação ao decreto, na verdade, o decreto, ele acaba sendo uma decisão emanada aí pelo Poder Executivo ou de autoridade competente que determina o cumprimento de uma lei. Então, na verdade, o decreto, ele regulamenta a lei. Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, no decreto, olha, também gosto de passar esse número de decreto para vocês, que seria o decreto 7272, que define as diretrizes dos objetivos de políticas públicas de políticas públicas eu não ia mais aqui, que faz cumprir a lei que tem a ver com a questão de direito, né, à alimentação com segurança. Então, ele vai cumprir, né, a uma lei que determina a segurança alimentar e nutricional. Então, a gente tem aí ao decreto, ele vem justamente para fazer cumprir essa lei que determina aí essa segurança alimentar e nutricional, alimentação para todos, cumprindo inclusive aquela dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos que refere sobre isso. E a resolução, né, é uma norma jurídica destinada a disciplinar assuntos de interesse interno. Então, além dela fixar, né, valores de anuidade, até para se fazer cumprir uma padronização de atendimento, né, dentro da área da nutrição. Então, a gente acaba tendo aí as fiscalizações, né, por parte dos CRNs, nós temos aí uma uniformidade desse atendimento, né. Então, dentro de resolução, a gente pode pensar, inclusive, naquilo que tem a ver com a solução de um problema, né? Então, quando a gente fala em resolução, nós estamos falando basicamente em situações que já aconteceram e se teve alguma dúvida, né? E aí, consequentemente, eles resolveram, né? A equipe técnica do CRN, eles resolvem, então, fazer com que se tenha algo padronizado diante daquela dificuldade que o profissional tem. Então, é reportado ao CRN, e aí ele vai, então, determinar, né? Então, a gente tem aí resolução para fitoterapia, uma resolução para as leis de estágio, enfim, situações que foram criadas e que precisou de ter uma uniformidade dentro da execução. Então, uma solução, resolução, né? Então, solução de um problema, que não necessariamente, pessoal, está ligado
ao CF, ele está ligado ao CFN, mas não é ele exatamente que vai elaborar. Normalmente as resoluções, elas são elaboradas pela equipe técnica do Conselho Regional daquela região que visualizou aquele problema e aí, consequentemente, né, ele precisou, então, estabelecer ali uma diretriz. Na verdade, né, lógico, aquilo acaba sendo usado muitas vezes por outros conselhos regionais, porque muitas vezes acaba sendo muito semelhante àquela dificuldade de atuação daquele profissional diante daquele dilema, né, daquele problema. Então, quando começaram as possibilidades de fazermos cursos de fitoterapia, vários cursos, né, foram aí montados, e nem sempre com um cuidado daquele que deveria ser tomado quando você prescreve um chá, né, para um paciente, coisa que a gente já comentou aqui. Então, num primeiro momento, até que saísse realmente uma regulamentação e até uma certificação daquele nutricionista ser um fitoterapeuta, houve uma resolução de fitoterapia. Então, olha, teria que ter uma carga horária mínima, né? Aí eles começaram a pensar na possibilidade da pessoa não ter uma carga horária mínima somente de horas de aprendizagem relacionado à fitoterapia, mas também da prática, né? Por isso que gerou, inclusive, essa certificação aí pela Asbram, né? Que é quem certifica a nutrição clínica, a nutrição do esporte, enfim, né? Caminhando mais um pouquinho, né? Dentro dessa legislação profissional, então, é um conjunto de leis que dizem respeito a uma profissão. Considerando, então, a lei, né, regra necessária, obrigatório, ato de autoridade soberana que regula, ordena e autoriza, ou até veda, né, proíbe aí algumas situações e atribuições. O decreto, ele é uma decisão emanada do Poder Executivo ou de autoridade competente que determina o cumprimento de uma lei, e a resolução aí fazendo com que essa é uma norma jurídica destinada a disciplinar, então, esses assuntos. Dentro dessa proposta, né, fazendo aí cumprir realmente todas as leis, decretos e resoluções, existe o parecer. Então, o parecer já expressa uma opinião, né, em resposta a uma consulta na qual existe uma dúvida. Então, por exemplo, existe um parecer relacionado ao glúten, né? Então, isso também muitas vezes, né, uma situação local, né? Então, parecer do glúten, porque teve uma época aí todo mundo parecia ser celíaco. Então, vamos estabelecer um parecer que a dieta que deve ser prescrita isenta de glúten é exatamente para quem tem já um diagnóstico prévio de doença celíaca. Existem alguns exames que devem ser observados, analisados. Quando um nutricionista ele vai prescrever uma dieta isenta de glúten, ele tem que ter já um diagnóstico desse médico, então não dá para suspeitar pelo que você está falando, né? Você fala para o paciente, pelo que você está falando, eu acho que você tem uma intolerância ao glúten. Não, ele precisa realmente, se ele tem essa desconfiança, ele tem que pedir para o paciente passar com o médico, né? Que vai realmente dar esse diagnóstico, antes dele dar esse veredito aí de vou prescrever uma dieta isenta de glúten. A mesma coisa para quem tem uma intolerância, por exemplo, à lactose, então tem a alergia à proteína de leite. Então, são meios aí que a gente acaba utilizando, né? A gente tem que ter aí um respaldo, esse respaldo é o parecer, justamente para que a gente uniformize esses cuidados. Chegou uma época aí que as pessoas, os nutricionistas estavam prescrevendo dieta isenta de glúten para emagrecer. Aí a comissão técnica fez toda uma análise aí de um levantamento bastante grande que não tinha nada a ver a relação de usar uma dieta isenta de glúten
para quem queria simplesmente perder peso, né? Então, é muito importante aí que se faça de acordo com o que tem que ser, né? Não dá para ficar suspeitando e aí já vai dando a dieta como se fosse assim tão simples, né? A gente precisa realmente, embora a gente saiba analisar, interpretar o exame, mas quem dá o diagnóstico médico é o médico, né? O diagnóstico clínico acaba sendo o médico. Em relação a portarias, a gente pode pensar nas portarias que acaba sendo um documento oficial de ato administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar instruções ou fazer determinações de várias ordens. Então, a portaria, ela acaba, a gente pode dar um exemplo assim bem prático, que seriam as delegacias. Então, às vezes não tem CRN na cidade, por exemplo, de Sorocaba, não tem CRN lá. Então, se o profissional que atua lá, ele tem alguma dúvida, ele precisa esclarecer algo, ele pode contar com as delegacias. Então, delegacia a gente tem em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, a gente tem em Sorocaba, nós temos também em Presidente Prudente, né? A própria portaria que é determinada aí para CRN jovem. Então, tudo que tem a ver em nível local também para resolução, né? Colocado como a portaria. Vamos supor, o nutricionista, ele está lá no hospital e ele precisa montar um lactário. Então, ele depende de uma portaria, de acordo com a Anvisa, o que tem que ter, qual é a metragem de azulejo, o que ele tem que ter de equipamento. Então, ele conta com essa portaria para que ele consiga realmente estabelecer, né, toda essa prática aí, de acordo com a lei. Que amanhã ele é visitado pelo serviço, né, de vigilância sanitária, e aí, obviamente, se ele não está dentro dos padrões, ele vai levar a multa. Então, ele tem que contar com a portaria e qualquer coisa que esse fiscal reclamar ou ele ficar lá questionando, você pode colocar a portaria. Não, olha, a portaria diz isso, então, por isso que tem que consultar e tem que estar sempre em mãos. Deixa uma pastinha, né, interessante aí também a dica aí para vocês, deixa numa pasta esses documentos ou algo de fácil acesso que vocês possam, inclusive, mostrar para um fiscal, né, para que realmente você se isente de qualquer responsabilidade aí, você cumpriu a lei, né, fez cumprir a lei. Então, por isso que é importante saber o que é lei, o que é decreto, o que é parecer, o que é resolução, enfim, o que é uma portaria, né? E aí, caminhando um pouquinho mais para essa prática, é importante que a gente saiba, agora entrando mais aí no cuidado da área clínica, especialmente, né, as diferenças entre prescrição médica, prescrição da dieta e prescrição dietética. Existe diferença entre essas três, e muitas vezes as pessoas confundem, né? Os futuros nutricionistas aí acabam achando que prescrição da dieta é igual a prescrição dietética, e não é, né? Cada um na sua situação, na sua atribuição, que é algo que realmente é de competência, muitas vezes, exclusiva do nutricionista, né? Então, é importante que a gente também saiba aí como lidar com determinadas circunstâncias e determinadas situações, tá? Então, assim, aqui, quando a gente fala em prescrição médica, ela corresponde ao plano de cuidados gerais do tratamento, ordenadas e documentadas em prontuário médico. Então, vamos ilustrar melhor isso. Então, quando você pega um prontuário do paciente, seja ele online, hoje tem muito online, né? E tem o físico também. Então, o que a gente tem ali? Prescrição médica, o que temos? É tudo que o médico coloca para que esse paciente possa ser atendido. Então, desde medicamentos, ali tem, inclusive, descrição de cirurgias, né, que eventualmente lá o paciente tenha realizado a cirurgia, ele tem lá solicitação de exames por parte do médico,
né? Enfim, tudo que diz respeito ao paciente, o histórico, muitas vezes, dessa doença. Então, eu vou em busca dessa prescrição médica, eu tenho essa atribuição como direito, né, que nós já falamos disso, de olhar toda essa prescrição médica, porque eu preciso me inteirar desse paciente, daquilo que ele traz de necessidade de estar internado, para que eu possa, então, entrar com a minha parte, com a minha atribuição de nutricionista, né? E dentro desse prontuário, né, onde é registrada essa prescrição médica, existe o quê? A prescrição da dieta. A prescrição da dieta é o primeiro item dessa prescrição médica. Então, o primeiro item, ele se refere à alimentação paciente vai fazer. Mas ele vai falar de uma forma mais generalizada, genérica. Então, por exemplo, dieta para a pediatria, né? Dieta para o diabético, dieta com uma maior quantidade calórica. Ele não vai diretamente falar o que a gente deve dar para o paciente. Por quê? Porque parte do princípio que ele está trazendo aqui um caráter genérico para que o nutricionista faça o quê? A prescrição dietética, né? Então, prescrição da dieta é o médico que vai determinar dieta de uma forma genérica, tá? Prescrição dietética já é atribuição do nutricionista, então é uma atividade que a gente chama privativa do nutricionista, desculpa. Difere da prescrição da dieta, sendo abrangente, e é atividade do nutricionista. Então, aqui ele vai, digamos, traduzir aquilo que o médico refere na prescrição da dieta em alimentos, em consistência, em harmonia em relação às cores, né? Então, aqui, ó, caminhando mais um pouquinho, vamos ver os dados dessa prescrição dietética. Então, olha lá. É a tradução da prescrição da dieta de modo a atender às necessidades do cliente como parte integral do tratamento proposto. Na hora que ele passa, né, o nutricionista, lá no posto de enfermagem, ou ele resgata essa prescrição da dieta que o médico determinou, o ideal é que ele se dirija até o quarto do paciente. Normalmente, ele vai se dirigir ao quarto do paciente com um instrumento de triagem. O que diz respeito a esse instrumento de triagem? Ele diz respeito a uma avaliação se o paciente está em risco nutricional ou não. Então, vocês vão aprender mais para frente, né, dentro de projeto integrador, algo que você teria de ferramentas para melhor atuar, para melhor interpretar se você tem um paciente ali com risco nutricional ou não, né? Então, eu até cheguei já a falar para vocês que nós usamos hoje cada vez mais nessa prática hospitalar o SIC-NUT, que é a sistematização do cuidado nutricional. Então, ele vai se inteirar a partir dessa prescrição da dieta, qual é a dieta que o médico gostaria que o nutricionista oferecesse para esse paciente, porque hierarquicamente, né, quem traz o paciente para o hospital não é o nutricionista. O nutricionista, ele trabalha no hospital, ele tem lá a sua carga horária direitinho, mas quem traz o paciente para o hospital é o médico. Tanto é que nesse mesmo prontuário tem sempre o nome do médico responsável, que é importante você, como nutricionista, saber quem é o médico do paciente, que caso você discorde daquela conduta, daquela prescrição da dieta, você tem uma dúvida em relação, olha, doutor, eu posso trabalhar aqui de uma forma assim, assim, assim. Então, você vai com justificativas cabíveis, né, com um embasamento técnico-científico para ver se há um acordo entre você e o médico desse paciente, né? Porque o médico responsável, ele tem que ser
avisado caso você queira fazer alguma alteração daquilo que ele colocou, inclusive, nessa prescrição da dieta. Então, para isso é importante você se fazer presente dentro dessa prática hospitalar. Então, como é que você se faz presente? Participando de discussões de estudos de caso, normalmente se faz discussões em casos mais graves, né, em casos críticos, então tem lá o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico, o enfermeiro, então é importante você estar nessas reuniões de discussões de caso, porque assim você pode colocar a sua opinião referente à parte alimentar, né, então, para a gente realmente se fazer presente e poder ter mais, inclusive, autonomia naquilo que nos é privativo, embora seja privativo, mas existe uma questão ética, onde eu também tenho que respeitar que quem trouxe o paciente para o hospital é o médico, não é o nutricionista. Então, a partir do momento que eu discordo de alguma conduta ali que é direcionada à parte alimentar, eu tenho que me reportar a esse médico, perguntando a ele algumas questões que talvez eu tenha dúvida em relação ao procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Não adianta nada eu dar, por exemplo, um alimento no qual ele é fonte, vamos supor, vamos pensar aí, vai num alimento que é fonte de vitamina do complexo B, vai, vitamina B12. Se ele faz uma ressecção de intestino em ilho terminal, não adianta eu dar a B12 via oral, porque não vai ter essa absorção. Então, aí, obviamente, eu tenho que estar de acordo com o médico que vai trabalhar ali com a via parenteral, né, ou a via endovenosa. Então, é importante que a gente saiba para não ficar, né, discutindo algo que não tem relevância. Então, eu preciso me inteirar, preciso entender aonde é absorvido o que em termos de TGI, para que eu possa realmente fazer comentários pertinentes, fazer comentários os quais vão realmente trazer credibilidade aí para essa equipe, né? Essas discussões conjunto são muito importantes, porque às vezes você tem uma troca também, né? Às vezes o paciente, ele acabou, pelo fisioterapeuta, passar às vezes mais de uma vez no quarto do paciente, ele falou sobre alimentação, não exatamente para o nutricionista, ele falou para o fisioterapeuta. Então, a partir do momento que você participa dessas reuniões, discussões de caso, você também se inteira mais ainda do seu paciente, né? Sabendo o que está acontecendo aí quanto ao papel do fisioterapeuta, o que ele está fazendo lá de trabalho com esse paciente, do fonoaudiólogo, que a gente muitas vezes depende, principalmente para pacientes que têm dificuldade em deglutir, que é chamada disfagia, a gente acaba muitas vezes precisando dessas opiniões e dos pareceres, e muitas vezes do diagnóstico do fonoaudiólogo, no caso de uma disfagia, para eu saber esse líquido, né, que eu vou mandar lá para o paciente, que é através de uma água, ou de um chá, ou de uma sopa, se eu não tenho que espessar para ele não engasgar, para ele não broncoaspirar. Então, eu preciso desse outro profissional, não é nem do médico somente, eu preciso do fonoaudiólogo. Então, é muito importante que na hora que você lê, né, aquela informação que diz respeito à prescrição da dieta, para eu traduzir em prescrição dietética, eu preciso estar muito inteirada daquilo que o paciente veio fazer no hospital, e se eu discordo, eu tenho que também ter ciência daquilo que o paciente tem de doença. Então, assim, quando que eu devo me dirigir ao médico questionando em relação a determinadas condutas que está lá a prescrição da dieta? Quando o paciente ele tem lá na prescrição da dieta, dieta voluntária, né, ou dieta geral, significa que o meu paciente ele pode comer absolutamente tudo. Então, de certa forma, o médico liberou a dieta para esse paciente. Liberou geral, né? Em termos assim práticos, é isso. Então, se eu quiser, por exemplo, eu passei lá no quarto do paciente e vi que ele está com dificuldade de mastigar por conta de falta de dentes, ou então ele tem algum processo inflamatório na cavidade oral, e eu acho que a dieta geral, que é
não tem mudança de consistência nem na composição, eu acho que tudo bem, eu mando essa dieta. Agora, se eu já vi que ele tem uma dificuldade de mastigar, talvez a dieta geral não seja melhor para ele, né? Porque a dieta geral, por exemplo, vai um frango grelhado. Será que o meu paciente, de acordo com a acuidade na cavidade oral, ele consegue mastigar? Então, aí é a hora que realmente eu preciso traduzir isso, né? Então, não vou dar a dieta geral, eu vou dar uma dieta branda. Então, eu não preciso me reportar ao médico, porque realmente ele liberou a dieta. Agora, vamos supor, o médico ele prescreveu uma dieta líquida. Ele falou lá, a prescrição da dieta tem que ser líquida. Não importa o que você vai colocar, tem que ser líquida. E você acha que não há necessidade da dieta líquida. A líquida é muito restritivo, vai ter pouco nutriente, né? Então, eu preciso me reportar ao médico para falar, olha, doutor, eu vi que pela situação que traz o paciente aqui, enfim, eu acho que dá para poder consumir aí uma dieta, por exemplo, leve, né, uma sopinha que tem pedacinhos de legumes, pedacinhos de carne, que é a dieta chamada semilíquida, em termos de consistência, né, depois no quinto semestre nós vamos falar bastante disso. Então, são situações aí que se o médico prescreve uma dieta geral ou voluntária, eu posso evoluir essa dieta como eu quiser. Agora, se ele dá uma dieta mais restritiva, eu quero evoluir essa dieta, a de líquida, eu quero passar, por exemplo, para uma geral, aí eu tenho que reportar ao médico, preciso dar com justificativas cabíveis para que a gente possa realmente entrar num consenso, embora seja uma atividade privativa do nutricionista, né, mas ele precisa realmente se reportar ao médico, porque quem trouxe esse paciente para o hospital e quem fez a cirurgia, por exemplo, é o médico, tá bom? Bom, então, dentro ainda dessa prescrição dietética, olha lá, tem por finalidade designar o tipo, a quantidade, a frequência da alimentação, baseado no processo do indivíduo e nas metas de conduta da doença. Então, eu vou saber, essa dieta, ela tem mudança de consistência? Essa quantidade que eu vou colocar nessa bandeja tem que ter a ver com aquilo que trouxe o paciente para o hospital, né? Então, é uma dieta que tem que ser hipercalórica, então tem que ter mais caloria, é hiperproteica, então eu tenho que saber a quantidade que eu vou colocar nesse cardápio para ela se tornar hipercalórica, hiperproteica, com restrição de, por exemplo, potássio, com restrição de purinas, que elevam o ácido úrico, por exemplo, né? Aí nós vamos ter as derivações aí dessa dieta, inclusive, que é chamada de rotina no hospital, que são as dietas que têm mudanças, inclusive, de consistência, tá? Bom, o que mais? Transformar as determinações da prescrição dietética em alimentos, elaborar o cardápio que será preparado e distribuído aos pacientes. Então, eu vou ter que elaborar uma dieta que seja compatível. Normalmente, né, quando vocês vão para a prática hospitalar, eu costumo muito falar isso para vocês que estão, muitas vezes chegaram lá no quinto semestre, né, e não tem essa, obviamente, essa bagagem aí de conhecimento que vocês vão adquirir, obviamente, lá, mas a primeira coisa que a gente tem que se inteirar é do manual de dietas. No manual de dietas dentro do hospital é onde vai ter ali todas as dietas que ali são servidas, com mudanças de consistência, com mudanças de macronutrientes, micronutrientes, enfim, né? É algo que você precisa já ter previamente estabelecido para dar o direcionamento aí, digamos aí, para dar o atendimento individualizado para o paciente, mesmo que seja em âmbito hospitalar, né? Que aí a gente, obviamente, vai usar um instrumento de triagem, onde vai mostrar para nós se ele tem risco ou não, e aí a gente consegue, né, trabalhar aí de uma forma mais adequada, tá? Bom, passando para o próximo slide, então, olha lá, prescrição dietética tem que atentar para a educação alimentar necessária a mudanças de hábitos inadequados e a continuação do tratamento domiciliar. Tem gente que acha assim, que a educação alimentar, ela tem que ser realizada em âmbito ambulatorial ou de consultório. Eu vou fazer educação alimentar não na hora que o meu paciente estiver internado no hospital, mas na hora que eu estiver com ele no meu consultório, no meu ambulatório. Mentira,
né? Eu posso e devo criar já um vínculo com o meu paciente nesse momento de internação, para que ele consiga, inclusive, dar continuidade. Olha só, a credibilidade que você vai passar para ele no momento que o paciente estiver internado, da atuação realmente do nutricionista, porque tem muitas pessoas que não sabem o que exatamente o nutricionista faz. E às vezes, na hora que você dá uma atenção maior para ele, no momento em que ele está internado, ele vai entender que o nutricionista vai fazer diferença na vida dele. Mas para isso você tem que estar inteirada, né, integrada a esse processo. Então, essa educação alimentar, ela pode ser criando vínculo, por exemplo, elaborando um folder sobre uma alimentação que está sendo servida para esse paciente, esclarecendo o porquê dessa consistência, por exemplo, né? Tem hospitais até que trabalham com educação nutricional, por exemplo, coloca na bandeja sempre ali um folder ou um flyer que diz respeito a algum nutriente, por exemplo. Para que serve a vitamina A? Né? Para que serve a vitamina C? Então, aí o paciente, quando ele olha ali na bandeja dele, vem um informativo referindo sobre, e naquela refeição exatamente tem a fonte dessa vitamina A, dessa vitamina B, que seja, ele vai comer com muito mais vontade, né? Ele vai ver que o porquê das coisas. Então, aqui começa já, se esse paciente nunca passou com o nutricionista, muitas vezes ele começa a criar, né, esse vínculo e essa vontade de ser cuidado por um nutricionista, principalmente porque vai dar continuidade àquele tratamento que já se iniciou nesse âmbito hospitalar, né? Então, olha lá, dá continuidade aí. Para prescrever ou elaborar adequadamente a dieta, o profissional deve conhecer o valor dos alimentos, sua composição química, o resultado das transformações culinárias, né? Porque não adianta também as pessoas colocarem vários nutrientes importantes para tratar aquela doença, só que não combinam, né? O gosto de uma preparação não combina com a outra. Então, a gente tem que pensar, né, no sabor, na apresentação. Então, eu vou colocar alimentos tudo de cor amarela, né, ou então tudo em cor muito clara, aquele tom pastel, que não atrai o paciente a essa alimentação. Né? Então, eu tenho que saber a composição química, eu tenho que saber o resultado dessa transformação culinária, né, e aí, sim, eu consigo fazer com que esse paciente ele vá, obviamente, ter essa adesão ou não, e até vontade de, não, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um nutricionista, né, então, isso é legal, né, por quê? Porque você mostrou durante o período de internação, ele nunca soube o que foi o trabalho do nutricionista e passou a saber por meio daquela atenção que você deu nesse âmbito hospitalar, né, mais um momento aí que a gente vai trabalhar a questão mesmo de passar credibilidade, né, e mostrar a importância do profissional dentro dessa atribuição, né? Bom, aí vamos agora falar de responsabilidade técnica, né? Então, já cheguei a falar para vocês que, em função da nossa profissão ter um trabalho aí, basicamente, né, autônomo, então, eu sou um profissional liberal, eu tenho que saber diferenças, por exemplo, né, do que seria uma assessoria de uma consultoria. Então, vamos caminhar aí um pouquinho para falar das definições, dando exemplo. Então, assessor é o profissional que, mediante solicitação e embasamento em seus conhecimentos, habilidades e experiência, planeja, implanta e avalia programas e serviços na área de alimentação e nutrição, bem como oferece solução em caráter de acordo com a sua especialidade, né, ele vai, então, implantar algo que vá melhorar a situação do local. Então, o trabalho de assessoria é aquele que realmente ele vai estar ligado a tudo que vai ser desempenhado ali e de responsabilidade dele. Ele é o responsável técnico para que isso seja realmente
realizado de forma a não ter nenhum risco para o paciente. Então, preservando, né, a segurança alimentar e nutricional. Por isso que ele vai planejar, ele primeiro vai fazer uma análise do local, aí ele vai planejar, implantar e avaliar esses programas e serviços de alimentação e nutrição. Então, isso seria um trabalho de assessoria. Consultor, vamos passar aqui para o próximo, é o profissional que, quando solicitado, analisa, avalia e emite o parecer sobre assuntos e serviços relacionados à sua especialidade também. Só que tem uma diferença entre consultoria e assessoria. Embora os dois são modalidades de prestação de serviço autônomo, eu posso ter uma empresa de consultoria e assessoria, a assessoria, ela confere uma responsabilidade técnica. Então, o que significa isso? Que eu tenho que ter um vínculo maior com esta entidade, né? Com este restaurante, com este hospital, né? Com este ambulatório, muitas vezes, né? Tudo que tem a ver com a prestação de serviço, eu preciso estar uma carga horária maior, né, dentro dessa minha proposta de analisar, avaliar, né, durante todo o processo. Então, a assessoria é algo que vai configurar uma responsabilidade técnica, onde ele vai ter que estar todo santo dia lá, desde o momento em que começa a preparação das refeições até o final. No caso de uma consultoria, ela tem um começo, meio e um fim. Eu posso ser consultado em relação a um parecer que eu vou emitir diante de um problema que foi apresentado, por exemplo, dentro de uma padaria, né? Então, por exemplo, o dono da padaria, ele quer aumentar ali o rendimento dele. Ele quer ter algumas estratégias para que ele possa melhorar, inclusive, o valor dessas refeições. Então, ele contrata o nutricionista ele vai avaliar, vai questionar esse dono da padaria, daquilo que ele tem como objetivo. O nutricionista ele vai avaliar todas as questões ali, inclusive do ponto de vista de higiene, né, de treinamento desse funcionário, e aí ele vai emitir um contrato, né, e nesse contrato vai estar as horas que na semana o nutricionista ele deve estar ali para poder acompanhar a execução de tudo aquilo que ele está implantando. Só que ali naquele contrato vai ter, por exemplo, um período de, sei lá, 6 meses. Né? Então, tem um começo, meio e um fim. Então, consultoria, digamos assim, é uma consulta que está sendo feita. Mas ela tem um caráter mais restrito no que diz respeito ao tempo que esse profissional vai estar ali fazendo esse trabalho. A assessoria é a longo prazo, né? Então, a partir do momento que também você emite, né, um parecer e, de repente, o dono da padaria já começa a ver que ele está tendo um faturamento maior por conta daquelas mudanças que você fez, ele começou a ter uma representatividade grande ali perante aos seus clientes, porque ele está pensando, está mostrando que ele está pensando na questão da sustentabilidade, né, no caráter mais humano, no caráter mais social. Então, já está mudando aquilo que os clientes tinham de conceito referente a usar aquela padaria. Né? Então, às vezes, por meio desse vínculo, às vezes você acaba tendo aí a assessoria. Então, se você tem uma empresa de assessoria e consultoria, então, de repente, começa com uma consultoria que vira assessoria, porque aí a assessoria já configura uma atribuição de responsabilidade técnica, quando você tem que estar lá todo dia, uma carga horária X, que vai, obviamente, né, supervisionar diariamente aquela situação, tá? Então, pensando nessa responsabilidade técnica, então, olha lá, responsabilidade técnica no campo de alimentação e nutrição é exclusividade do nutricionista. Então, vamos lá. Requisitos básicos para esse nutricionista responsável técnico.
Então, primeiro, estar devidamente habilitado, isto é, inscrito no CRN de sua jurisdição. Isso também não é novidade para vocês, né? Assumir integralmente as atividades inerentes à área de alimentação e nutrição, desenvolvidas por si e por profissionais a eles subordinados. Então, quando a gente fala em assumir integralmente, eu tenho que ter uma carga horária destinada na minha semana para que eu possa prestar esse serviço. Às vezes a gente vai precisar até do CRN, de acordo com aquilo que é para ser feito, eu preciso saber se está dentro da minha da legislação em relação àquela carga horária e aquilo que eu me propus a fazer naquele estabelecimento, né? Então, eu vou trabalhar no hospital, vou trabalhar no ambulatório, eu vou trabalhar numa academia, eu vou trabalhar num restaurante, numa padaria, enfim, eu tenho que ter ali uma cobrança de honorários, inclusive, que corresponda a essa carga horária, né? Então, olha lá, exercer carga horária compatível com a responsabilidade assumida e com as atribuições, e suas atribuições mínimas descritas na resolução do CFN 380, conforme a área de atuação, né? Então, se eu me propus a estar dentro dessa confeitaria 6 horas por dia, eu tenho que estar lá 6 horas por dia, não dá para estar 5 horas por dia, não dá para estar 4 horas por dia, tá? Então, vamos lá. Caminhando aí mais um pouquinho em relação a essa responsabilidade técnica. Então, exemplos aí dessas atribuições. Planejamento, organização, direção, supervisão da UAN. Então, muitas vezes eu tenho que planejar, organizar e direcionar dentro da unidade de alimentação e nutrição. Então, eu vou desde recebimento, né? Então, eu vou planejar um cardápio e aí eu vou programar a entrega de fornecedores. A partir do momento que eu programo a entrega do fornecedor, eu tenho que estar lá no momento da entrega do alimento para ver se ele está devidamente compatível com a saúde dos indivíduos, né? No que diz respeito ao armazenamento, se for em temperatura mais baixa, aonde vai ser colocado esse alimento, né? Então, às vezes chega o caminhão lá com aquele alimento, não pode ser colocado as caixas no chão. O chão é onde tem muita contaminação, né? Independente de Covid. Então, eu preciso estar lá, vou desde desse planejamento desse cardápio, o que vai ser comprado, quem que eu vou escolher como fornecedor, né? Eu quero que venha aqui o fornecedor me trazer algumas amostras desses produtos para ver se dá para eu comprar ou não, não só a questão do custo, mas também a questão da aparência, apresentação, enfim, né? Então, olha lá, planejamento, organização, direção e supervisão da UAN. Estabelecer métodos e procedimentos para controle de qualidade. Então, muito importante, né? Controlar a qualidade. Como é que eu controlo a qualidade de uma atribuição, por exemplo, que eu faço no hospital, onde eu sou nutricionista clínico? Vai ter o nutricionista da produção do hospital e vai ter o nutricionista clínico, que é quem vai percorrer os andares, vai percorrer muitas vezes lá os quartos dos pacientes, as copas de andar, né, supervisionando tudo isso. Então, quando eu faço um controle de qualidade lá na minha produção, é uma coisa, o controle de qualidade lá nos pacientes internados é uma outra questão. Por exemplo, eu posso emitir uma pesquisa de opinião, né? Será que aquilo que eu montei como um cardápio, junto com o nutricionista clínico, junto com o nutricionista da produção, montamos um cardápio, né? Cada um com o seu setor aí, onde o nutricionista da produção vai pensar em escala de funcionário para executar aquele cardápio, vai pensar em recebimento dos fornecedores, vai pensar em acondicionamento. Eu tenho câmara frigorífica que possa realmente armazenar toda aquela dimensão ali de quantidade, né? Então, eu tenho que pensar nessa questão, muitas vezes os equipamentos que eu tenho também na minha produção, tudo isso está em voga na hora de eu montar esse cardápio. Enquanto eu, nutricionista de área clínica, eu tenho que pensar em
passar visita nos quartos, avaliar o estado nutricional do meu paciente, isso tudo é controlar a qualidade, né? Porque a partir do momento que eu estou oferecendo uma dieta para ele, eu preciso saber se ele está correspondendo à melhora daquele estado nutricional que eu já verifiquei que está comprometido. Então, como é que eu faço para identificar isso? Eu vou fazer uma antropometria, por exemplo, para ver se ele está melhorando o estado nutricional. Isso tudo é controlar também essa qualidade, né? Além do que, se eu ofereci lá o cardápio para ele, eu posso também pensar em quê? Em emitir, como eu falei, uma pesquisa de opinião. A partir do momento que eu emito uma pesquisa de opinião, eu quero saber do meu paciente se o alimento chegou numa temperatura adequada, como é que está a apresentação, né, desse cardápio, em relação, muitas vezes, à consistência, se está adequado esse paciente, enfim, né? Isso tudo é emitir realmente esse controle aí de qualidade. O que mais? Planejamento e execução de treinamento. Então, muitas vezes eu vejo lá que tanto a minha produção quanto a distribuição das refeições, ela, por parte da copeira, do copeiro, não está sendo adequada, está errando. A copeira, o copeiro, ele está errando na hora tanto da montagem daquela dieta, quanto naquele momento também de possibilidade de contaminação cruzada. Então, eu tenho que fazer um treinamento, né, reciclar esses funcionários, principalmente funcionária, onde muitas vezes é trocado aquele funcionário, porque vai para uma outra unidade que é da mesma concessionária, eu preciso constantemente reciclar, porque às vezes ele sabia muito do outro hospital, mas não sabe desse. Né? Então, dentro de um restaurante também, se eu visualizar que está tendo ali uma possibilidade de uma contaminação cruzada, ou está, muitas vezes, passando a autoridade do nutricionista, por isso que o nutricionista tem que estar constantemente vigilante. Quando eu falo em passar a autoridade do nutricionista, parece absurdo, mas teve um momento, né, eu como supervisora de estágio dentro de uma instituição de longa permanência, devido ao fato das copeiras e os copeiros estarem ali por muitos anos trabalhando, e nas instituições de longa permanência a gente tem os idosos que residem, né, é a casa deles ali, então, basicamente, existe uma relação muito próxima entre a copeira, né, e muitas vezes o paciente, de tantos anos que eles convivem ali, né, a copeira executando a função dela, e o paciente ali usufruindo, né, daqueles alimentos e tudo mais. E, às vezes, se o nutricionista não tomar cuidado, essa sintonia entre a copeira e o paciente pode começar a ter desvio de preparações, desvio de alimentos que não são os mais adequados. Então, vejam que uma vez eu tive uma solicitação por parte do nutricionista de que a gente deveria fazer uma reciclagem com essa equipe, né, de copeiras, porque elas estavam liberando doce para paciente diabético sem autorização do nutricionista. Então, constantemente a gente tem que vigiar, tem que supervisionar, né, porque acaba, consequentemente, às vezes dando aí alguns problemas. Então, a gente tem que ter essa reciclagem, de repente aplicar uma provinha para ver como é que é o grau de conhecimento deles, principalmente se tem muita troca, né, de copeira, de copeiro, o que vai numa dieta branda, o que vai numa dieta pastosa, enfim, né? Assistência e educação alimentar a clientes. Então, olha lá, né? Assistência, então, o que é assistência? Eu vou fazer uma avaliação do estado nutricional e vou promover a educação alimentar, que é o que eu comentei com vocês, né? Também é responsabilidade técnica. Manual de boas práticas e outros manuais, como, por exemplo, né, a rotina de dietas, administrativo, então, manual de boas práticas. O alimento chega, o que tem que ser feito? Como é que faz a higienização desse alimento? Né? Com relação ao manual de dietas, dentro desse manual de dietas, a gente elabora isso para ficar à disposição de todas as pessoas que vão executar aquele cardápio, para que ele entenda aquilo que entra, aquilo que não entra dentro daquelas diferentes dietas, né? Ou mesmo a questão administrativa, às vezes a solicitação, por exemplo, de um suplemento, a solicitação de um suplemento, ela vem da farmácia, muitas vezes do hospital.
Então, existe todo um mecanismo administrativo que não vem da produção, vem da farmácia. Então, eu preciso ter a solicitação com uma certa antecedência. Então, eu já separo esses suplementos que vão ser servidos no final da tarde, né? Então, de manhã, eu já separo aquilo que vai ser servido no final da tarde. Então, o que eu tenho que levar lá na farmácia para ter essa solicitação? É um documento com tantas dietas, de tantos os tipos, suplementos proteico-calóricos, ou só proteicos, enfim, né? O que mais que a gente tem também dentro dessa responsabilidade técnica aí? Relatórios técnicos. Então, relatórios técnicos, o que quer dizer isso? Então, eu faço uma análise daqueles equipamentos que eu preciso deles para que eu mantenha, inclusive, uma qualidade na segurança alimentar. Então, eu verifico se está de acordo a temperatura da geladeira ou do carrinho térmico, por exemplo, que vai lá onde vai ser acondicionada a dieta para depois ser distribuído nos quartos dos pacientes. Então, muitas vezes a gente faz lá uma aferição de temperatura, isso não só desde o momento que é preparado a refeição, mas também no final dessa distribuição, principalmente se é um serviço de self-service, né? Eu tenho lá o nutricionista aferindo a temperatura no início, aferindo a temperatura no final, e eu faço um relatório, olha, tá tudo ok. Fiz muitas vezes a verificação de análise de composição, né? Então eu preciso de amostra colhida no início da distribuição, no final dessa distribuição, se for um self-service, para que se de repente aconteça alguma coisa, eu tenho lá as amostras guardadas para ser analisada aí, do ponto de vista, inclusive, bacteriológico, né? Enfim, tudo isso diz respeito à atividade que é privativa desse nutricionista. Então, responsabilidade técnica aí, olha quanta coisa aí que o nutricionista acaba sendo responsável, né? Então, olha lá, quando é obrigatória a presença do responsável técnico? Então, pensando em ser uma atividade privativa do nutricionista, né, sempre que uma empresa, pública ou privada, desenvolve atividades na área de alimentação e nutrição. Então, tem nutrição, tem que ter obrigatoriamente o nutricionista, tá? Então, uma outra pergunta, quais atribuições do RT? A gente já falou aí bastante coisa, né, mas, enfim, todas aquelas relacionadas com a área de atuação, né? Então, tem que ter a carga horária compatível e, muitas vezes, né, fazendo parte aí do quadro técnico integrado por nutricionistas em número suficiente para a realização das atividades, né? Então, esse responsável técnico é aquele que traz o trabalho de assessoria, tá? Vamos para o próximo, então. Então, vamos lá. Quem define as atribuições de cada nutricionista no quadro técnico? Então, cabe ao responsável técnico definir as atividades de cada nutricionista e registrá-las em documento oficial do setor. Então, por exemplo, existe um nutricionista-chefe lá no restaurante ou lá no hospital, né? Então, ele que vai determinar quem vai fazer o quê? Então, é sempre interessante saber, tomar ciência da rotina de cada um desses responsáveis técnicos aí, né? Então, até isso também tem a ver com a questão do estágio, o estágio não obrigatório, o estágio obrigatório. Então, o responsável técnico, ele vai definir quais vão ser as atribuições e a rotina também desse estagiário. Então, ele chega, o que ele tem que fazer? Seja em qual área for. Né? Então, acaba sendo esse responsável técnico também que vai fazer isso. Quem responde, né? Aí, passando para o próximo slide, aqui, ó. Quem responde pelos resultados do serviço? Olha lá, né? Quem responde integralmente, tanto na esfera civil e penal, quanto ética, pelas atividades de alimentação e nutrição desenvolvidas. Entretanto, os nutricionistas do quadro técnico respondem juntamente com o responsável técnico pelo que fazem ou deixam de fazer. Então, existe um nutricionista-chefe, que ele está lá como responsável técnico,
tá? E ele que vai responder, numa primeira instância, sobre problemas que, porventura, possam ter acontecido no local. Entretanto, vamos supor, o nutricionista, que ele é responsável técnico do local, ele delegou, né, para aquele nutricionista que está no quadro técnico, que vai executar também as mesmas atribuições, basicamente, dessa responsabilidade técnica, né, na ausência, por exemplo, desse responsável técnico, porque muitas vezes ele não fica lá 100% das vezes, porque ele tem um nutricionista que faz também isso por ele é que vai responder. O nutricionista que está lá fazendo parte desse quadro técnico é que vai responder aí aos problemas, eventualmente, que poderiam estar acontecendo, tá? Então, uma outra questão também importante, né? Olha lá, quando há estagiário na unidade, quem responde pelo seu trabalho? Então, primeira coisa, não tem nutricionista na unidade, o estagiário não pode ficar. Isso é por lei, tá? Por quê? Porque tudo que tem a ver ali, o estagiário, ele não tem ainda o domínio, a autonomia para atuar. Ele está ali num processo de aprendizagem. Então, o responsável técnico é que vai ser ali o que vai, obviamente, supervisionar as atividades, né, desse estagiário, e ou é o responsável técnico, ou é o nutricionista, que faz parte do quadro técnico, mas ele tem lá, logicamente, o CRN, né, o registro, ele é formado, e na ausência desses dois, o estagiário ali sozinho, praticando, ele pode, inclusive, ter uma penalidade aí frente ao CRN, né, ao Código de Ética. Por quê? Porque o estagiário, ele, por mais que ele entenda, por mais que ele já tenha sido treinado, ele não tem condições de ficarem, os estagiários ficarem sozinhos. Então, isso é muito importante, né? Inclusive, nós como professores de estágio obrigatório, né, a gente fica sempre em cima também dessa questão. Qualquer situação que a gente perceba em que o responsável técnico ou o nutricionista não está no local onde está sendo realizado o estágio dos alunos, nós tiramos o local, porque não está sendo supervisionado, né? Então, não dá para o estagiário ficar ali sozinho, por mais que ele tenha sido treinado, por mais que esteja sendo supervisionado de longe, mas ele não está ali, né? Então, se ele não está ali, o estagiário também não pode ficar, porque ele precisa dessa supervisão, tá? E aí, considerando, né, a questão de responsabilidade técnica, olha lá, antes de assumir uma responsabilidade técnica, consulte o CRN3 para confirmar se as condições exigidas são condizentes com a responsabilidade da função. Então, tenho pernas para atuar nesse quesito, ou precisa de mais de um nutricionista para isso? Então, é muito importante, né, que a gente pense aí nessa questão também. Né, eu tenho pernas, mesmo que eu tenha uma empresa de consultoria, de assessoria, eu tenho que pensar se eu tenho pernas para isso ou não, se eu vou corresponder aí a todos esses requisitos ou não, tá? Bom, então, com isso, né, a gente encerra aí a aula de hoje, desejando aí boa sorte aí para vocês, mas eu quero só enaltecer a importância de vocês fazerem a leitura dessa resolução 663, datada do dia 28/8/2020, que fala sobre as atribuições do nutricionista em UTI. Então, hoje, mais do que nunca, esse nutricionista, ele precisa fazer parte da equipe multiprofissional. Então, é uma exclusividade, veja, o nutricionista é uma exclusividade dentro dessa equipe multiprofissional, que vai atender o paciente grave, paciente crítico, que está lá na UTI, então, paciente pediátrico, idoso, adulto, paciente queimado, paciente que está com Covid, né?
Ele tem que fazer parte dessa equipe de forma a supervisionar, avaliar as dietas, pensando até mesmo nessa questão desses melhores desfechos clínicos, né, de forma que seja direta ou indireta, considerando também não só a melhora do nosso paciente, que vai fazer com que ele tenha menor tempo de internação e menor número de readmissões, né, porque quando ele melhora 100%, ele não precisa ficar toda hora internando, né? Então, o nutricionista, ele tem essa capacidade aí de avaliar, de investigar o mais rápido possível as cuidados desse paciente, no que diz respeito ao estado nutricional, para poder intervir e aí sim fazer diferente. Né? Ao invés de ele ficar reinternando esse paciente, na verdade, ele já melhora e não precisa mais ficar reinternando, né? Isso, inclusive, acaba diminuindo custos também, né, para o convênio, especialmente. E aí, dentro dessa resolução, também está falando em relação ao número de pacientes que o nutricionista ele pode supervisionar. Então, pensando em um profissional, né, por turno, para cada 15 leitos, isso é por lei. Né? Então, ele tem que ter essa relação. Então, ele sendo responsável por 15 leitos, 15 pacientes aí naquele turno da manhã que ele trabalha ou da tarde que ele trabalha, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Sem dúvidas. Perfeito. Então, assim, na semana que vem, então, nós já vamos entrar na parte de processos disciplinares, né, para vocês entenderem um pouco como é que é a tramitação dos processos, desde que chega lá uma denúncia dentro desse CRN, como é que é o desenrolar disso até o final, né, e aí a gente já vai caminhando, né, para a finalização do nosso conteúdo aí dentro de ética profissional. Tá tudo bem com os trabalhos? Vocês têm alguma dúvida em relação aos trabalhos? Tá tudo ok. Beatriz respondendo aí, porta-voz da turma. Então, tá certo. Então, eu quero desejar aí uma boa semana para vocês, viu? Qualquer coisa, eu vou ficar, então, aqui até as 9h20, e aí, Fê, eu só vou chamar você lá no chat, saindo daqui, para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Estou lá até as 9h20.